Quando você começa a vibrar diferente, o universo começa a sussurrar em outra linguagem. Não é uma linguagem feita de palavras, mas de acontecimentos, silêncios, desconfortos e reações inesperadas. Você se move em direção à sua verdade e, de repente, tudo ao redor parece ser convocado a responder. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. E é justamente esse destino simbólico, essa dança entre o inconsciente e o mundo externo, que se intensifica quando você muda por dentro. No começo, é sutil. Você sente que algo em você não vibra mais com certas conversas, lugares, hábitos. Há uma inquietação silenciosa, como se partes de você tivessem envelhecido de repente. É a alma começando a emergir, pedindo espaço, exigindo presença. E a alma, quando desperta, não se acomoda mais com o que é raso, forçado ou incoerente. Só que o universo, ou o campo simbólico do qual fazemos parte, percebe isso também. E como em toda grande transição, os testes vêm. Mas esses testes não têm o formato clássico de provas escolares. Eles aparecem como situações repetitivas, pessoas que retornam, emoções antigas que ressurgem, convites para retroceder disfarçados de conforto. Não são castigos, são reflexos. O universo, como espelho psíquico, coloca à sua frente aquilo que ainda precisa ser afirmado com mais firmeza. O ego hesita, mas a alma sabe. E é nesse momento que sua consistência começa a ser medida não pelo que você diz, mas pelo que você sustenta em silêncio. Quando você vibra diferente, seu campo energético muda. Sua presença comunica uma nova verdade, mesmo quando você não fala. Jung chamava isso de presença simbólica, uma energia viva que ativa inconscientemente o que está ao redor. Algumas pessoas se aproximam atraídas por essa vibração, outras se afastam, incomodadas com o que ainda não conseguem sustentar dentro de si. E isso pode doer, porque parte de você ainda quer ser compreendida, aceita, incluída. Mas outra parte, mais profunda, sabe que o processo de individuação, o caminho de tornar-se quem você é solitário, simbólico e profundamente exigente. Os testes vêm quando a alma começa a crescer mais que o papel, quando a autenticidade começa a desafiar os personagens que você usava para sobreviver. Situações surgem como convites velados. Você ainda vai se silenciar para agradar? Ainda vai se trair por medo de desagradar? Ainda vai reduzir sua luz para não incomodar? Essas perguntas não vêm em palavras, vêm em sensações, vêm em escolhas. E o mais sutil é que o universo não está testando você como quem espera sua queda. Está testando como quem deseja ver você firme, alinhado, inteiro. É como se o invisível dissesse: mostre-me que essa nova vibração é real. Mostre-me que você pode sustentá-la mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar de volta. Isso é o que Jung chamou de confronto com a sombra. O momento em que a luz que você acendeu começa a atrair tudo o que ainda precisa ser integrado. Às vezes você sentirá que está sendo colocado à prova. Pessoas que você já superou voltam a cruzar seu caminho. Antigas feridas parecem sangrar de novo. Velhas inseguranças aparecem disfarçadas de sabedoria. Mas tudo isso é campo simbólico em movimento. O universo responde à sua nova frequência, testando sua coerência, não como punição, mas como confirmação. A alma pede consistência. E consistência, no mundo invisível, é quando pensamento, sentimento e ação vibram na mesma sintonia, mesmo quando ninguém está vendo. Carl Jung falava sobre o processo de individuação como uma jornada de integração. Não se trata de se tornar perfeito, mas de se tornar inteiro. Quando você começa a vibrar diferente, não significa que se tornou superior. Significa que começou a se escutar de verdade. E isso por si só já é revolucionário. Mas cada revolução interna exige coragem, porque com a nova vibração vem os testes. E com os testes vem o verdadeiro chamado. Você vai trair a si mesmo mais uma vez ou vai permanecer fiel àquilo que agora reconhece como verdade? E às vezes, o teste é o silêncio, o vazio, a sensação de que ninguém está vendo seu esforço
sua mudança, sua expansão. Mas esse é o momento mais sagrado, é o deserto simbólico. Jung dizia que o encontro com a alma exige solidão, porque só na ausência de aplausos podemos ouvir de fato o que está sendo transformado dentro de nós. Você começa a perceber que não está mais reagindo como antes, que certas provocações não te movem mais, que certos elogios não te seduzem mais, que certas dores não te definem mais. E aí você entende. Essa é a verdadeira consistência. O universo não quer que você prove nada a ninguém. Ele quer que você reconheça diante de si mesmo que é possível permanecer inteiro mesmo quando o mundo te oferece 1000 razões para voltar atrás. Sua nova vibração é um portal, mas portais, antes de serem atravessados, são guardados por provas. É a linguagem dos mitos, dos contos de fadas, das iniciações antigas. Sempre que o herói desperta para uma nova verdade, ele precisa atravessar desafios simbólicos, não para provar seu valor, mas para se tornar digno da nova realidade que deseja viver. E você está pronto para ser quem está se tornando, mesmo que ninguém entenda. A segunda fase da transformação não é marcada por euforia, é marcada por silêncio. A vibração muda por dentro, mas do lado de fora quase nada parece acompanhar. Esse descompasso entre o que se transformou internamente e o que ainda permanece igual no mundo externo é um dos testes mais delicados e mais sutis. O universo quer saber: você só sustenta sua luz quando é reconhecido por ela? Ou consegue continuar vibrando mesmo no escuro? É nesse intervalo que muitos desistem, confundem a ausência de sinais externos com o erro, pensam que a vida está em pausa, quando na verdade está em preparação. A nova frequência precisa de tempo para reorganizar o campo ao redor. Carl Jung nos lembra que tudo o que não vem à consciência retorna como destino. Ou seja, se você não reconhecer que essa espera é parte do processo, ela voltará como frustração, como dúvida, como desistência disfarçada de lógica. Mas se você olhar com os olhos da alma, verá: o campo está sendo refeito. E esse refazimento muitas vezes exige que o antigo desmorone. Pessoas se afastam, caminhos que pareciam seguros se fecham. Situações que antes pareciam confortáveis agora causam desconforto. Você está sendo esvaziado para ser preenchido de outra coisa. E o universo, com sua sabedoria simbólica, não entrega uma nova realidade a quem ainda se agarra às antigas versões de si mesmo. Por isso os testes não são para punir, mas para purificar. Eles limpam o que não está mais em ressonância com a nova vibração que você carrega. E há um momento em que o maior teste não vem de fora, vem de dentro. É a dúvida sussurrando quando tudo parece incerto. É o medo tentando te puxar de volta para padrões antigos. É a solidão cobrando presença. Você começa a perceber que o maior desafio de vibrar diferente é sustentar essa frequência mesmo quando ninguém mais vibra junto. Jung chamava isso de o caminho do indivíduo. Um percurso onde a alma caminha sem multidão, guiada apenas por sua própria centelha. E nesse caminho, algo mágico começa a acontecer. Você passa a perceber os sinais, não os visíveis, mas os simbólicos. Um olhar que te toca, um silêncio que te diz mais do que 1000 palavras, um sonho que ressurge com um recado oculto. O universo testa, mas também comunica. Ele envia respostas na linguagem da sincronicidade, aquela coincidência, cheia de sentido que toca a alma e confirma que você está no caminho, mesmo quando o mundo ainda não entende. Esses testes também revelam algo profundo. O quanto ainda buscamos validação, porque quando você vibra diferente, uma parte de você quer que o mundo veja, reconheça, aplauda, mas o verdadeiro alinhamento não pede reconhecimento externo. Ele é autorreferente. Ele sabe que é verdadeiro porque é sentido, não porque é aceito. E esse é um dos maiores desafios: não se desalinhar para ser compreendido. Você começa a notar que as interações mudam. Algumas pessoas se aproximam como se sentissem alívio só de estar perto de você. Outras se afastam, como se algo em você as incomodasse. E isso não é pessoal, é vibracional. A sua frequência nova mexe no campo inconsciente dos outros, ativa a sombra,
revela feridas, incomoda ilusões. E essa reação é outro teste. Você vai se diminuir para manter a paz superficial? Ou vai sustentar sua verdade, mesmo que isso cause desconforto? Jung dizia que aquilo que nos incomoda nos outros é um espelho do que ainda não resolvemos em nós. E você passa a ser esse espelho, não porque escolheu ser, mas porque sua presença revela, e o universo observa. Você vai manter a integridade mesmo sendo incompreendido? Vai continuar emitindo sua vibração autêntica mesmo quando ela incomodar? Esse é o tipo de consistência que transforma. E é nesse ponto que a jornada deixa de ser apenas sobre você, porque sem perceber, você começa a influenciar. Seu silêncio passa a ter peso, sua calma contagia, sua firmeza sem rigidez inspira. Você se torna um ponto de coerência em um mundo que ainda vive em dissonância. Mas para que isso aconteça, você precisa atravessar o fogo interno. Precisa aprender a ser inteiro, mesmo quando o externo insiste em te fragmentar. Algumas provas virão disfarçadas de oportunidades, convites para voltar a antigos comportamentos, relações que parecem promissoras, mas vibram em outra frequência. Caminhos que oferecem conforto, mas exigem que você se desconecte da sua alma. E é aí que você precisa lembrar. Consistência é manter sua vibração, mesmo quando ela não é recompensada de imediato. É dizer não ao que não ressoa, mesmo que pareça vantajoso. Às vezes, o universo testa a firmeza da sua luz com sombras que parecem familiares. São padrões antigos que voltam com nova roupagem. Pessoas que repetem velhas dinâmicas, emoções que parecem superadas, mas que retornam para serem transcendidas em um novo nível. Nada disso é por acaso. É o inconsciente coletivo respondendo à sua transformação individual. E você, ao manter-se firme, começa a alterar o campo. Primeiro o seu, depois o ao redor. E isso é poder espiritual. Não no sentido de dominação, mas de presença. É saber que sua energia está curando silenciosamente espaços, pessoas, dinâmicas. Não porque você impõe, mas porque você é. E esse ser é a maior forma de consistência que existe. Você começa a perceber que não precisa convencer ninguém da sua mudança. Sua frequência já faz isso. Não precisa argumentar. Sua coerência fala por você. E quando você entende isso, o universo também entende que você está pronto para o próximo ciclo. Porque o teste não era para te derrubar, era para te revelar. À medida que você permanece firme na nova vibração, começa a notar um fenômeno curioso. As resistências externas diminuem, mas as internas continuam se apresentando. O universo já não envia mais tantas situações caóticas. Agora ele envia silêncios. E nesse silêncio, você se vê confrontado com o eco mais íntimo de si mesmo. É o teste da solidão consciente. O teste de ser quem você é mesmo, quando não há olhos assistindo, nem vozes confirmando. Esse é um momento sagrado e perigosamente sutil, porque muitos confundem a ausência de conflito com paz e se distraem. Mas o universo, nessa fase, não quer saber se você vence o mundo, quer saber se você venceu a si mesmo. A coerência interior precisa ser refinada até o ponto em que nenhuma parte sua esteja mais tentando escapar de si. Nenhum disfarce, nenhuma desculpa, nenhum auto-engano. Jung chamaria isso de integração do eu com o self, o momento em que o ego finalmente se curva à alma, e não o contrário. Aqui, os testes não são externos, mas simbólicos. Eles aparecem nos detalhes, no impulso de se calar quando se deveria falar, no desejo de agradar mesmo quando isso fere sua integridade, na tendência de ceder à pressa quando o caminho exige paciência. A nova vibração exige outro tempo, outra escuta, outro ritmo, e o universo observa. Você está realmente presente? Ou apenas imitando presença? É nesse ponto da jornada que a sombra se apresenta de forma mais sofisticada. Ela não vem gritando, vem sussurrando. Não tenta te destruir, mas te distrair. Oferece atalhos, justificativas, pequenas concessões. E cada vez que você escolhe permanecer firme, mesmo sem aplauso, algo dentro de você se cristaliza. É a alma
ganhando densidade. É a vibração se tornando fundação. Você começa a perceber que consistência não é sobre perfeição. É sobre presença, sobre não se abandonar mesmo quando ninguém mais parece importar, sobre manter a palavra dada à sua própria alma. E nesse nível, você já não está mais tentando provar algo para o mundo. Está apenas vivendo em acordo com aquilo que sabe ser verdadeiro. Isso por si só é revolucionário, mas essa consistência ainda será testada, em novos formatos, mais sutis, mais refinados. Pessoas reaparecem, não mais para te derrubar, mas para ver se você aprendeu a se manter. Situações familiares voltam não como armadilhas, mas como oportunidades de responder com uma nova consciência. Tudo está sendo reencenado não para te aprisionar, mas para te mostrar. Você já não é mais o mesmo, e talvez o teste mais doloroso venha nessa forma. Perceber que agora você é quem muda os ambientes e não mais se adapta a eles. E isso dói, porque por muito tempo você foi o que cedia, o que se moldava, o que absorvia o desconforto dos outros para manter a harmonia. Mas agora, sua presença exige que os outros façam o mesmo, e muitos não farão. Algumas relações se dissolvem, não por mágoa, mas por incompatibilidade vibracional. Certos espaços que antes eram acolhedores, agora soam vazios. Certos discursos que antes te encantavam, agora te entediam. Não é arrogância, é crescimento. E crescer espiritualmente é aceitar que nem todos virão junto, e mesmo assim, continuar. Carl Jung falava que o encontro com a própria alma frequentemente exige uma separação do coletivo, porque a alma é singular, única, irrepetível, e seguir sua vibração implica em afastar-se da norma. O universo testa isso também, sua disposição de ser quem você é, mesmo que isso te isole temporariamente. Porque o que está nascendo em você não é uma identidade, é uma presença. E presença, quando real, transforma tudo ao redor, mesmo em silêncio. Nesse estágio, você se torna alquímico. Sua vibração começa a afetar espaços, a purificar relações, a curar sem palavras. Mas só é possível sustentar esse campo quando há consistência interna, quando as partes da sua psique se alinham em torno de um centro simbólico, quando o ego deixa de buscar controle e começa a servir à verdade que emerge do inconsciente. E essa verdade não grita. Ela se revela em gestos, em pausas, em escolhas coerentes. Você começa a confiar não mais no que vê, mas no que sente. Sua intuição se torna uma bússola. Seus sonhos se tornam mensagens. As coincidências se tornam sinais. E o universo, ao perceber que você aprendeu a escutar, começa a falar mais claramente. As sincronicidades aumentam. As respostas vêm antes das perguntas. Os encontros ganham significado, e não porque a vida ficou mágica, mas porque sua percepção se expandiu. Você se afinou com o campo simbólico. Aprendeu a ouvir a linguagem da alma. E nessa escuta, sua vibração se estabiliza. Torna-se firme, suave, nítida. E então vem o teste mais sublime de todos. Continuar vibrando alto, mesmo quando o mundo volta a ser caótico. Manter a serenidade quando tudo lá fora pede desespero. Conservar a fé quando as promessas ainda não se realizaram. Jung dizia que o que você resiste, persiste, mas o que você aceita, se transforma. Esse é o segredo da verdadeira consistência. Aceitar sem se identificar. Sentir sem se perder. Agir sem se endurecer. Você já não busca mais aprovação. Busca alinhamento. Já não reage mais automaticamente. Responde com consciência. Já não corre atrás de resultados. Caminha com sentido. E essa mudança sutil altera tudo. Sua vibração se torna convite. Sua energia se torna exemplo. Sua presença se torna guia silencioso para outros que também estão despertando. E o universo, que sempre esteve te testando, agora começa a te usar como instrumento. Você se torna ponte, canal, espelho para que outros vejam o que ainda não conseguem enxergar. E tudo isso porque você sustentou, porque não voltou atrás, porque escolheu ser inteiro, mesmo quando era mais fácil ser conveniente,
Você percebe que já não caminha mais com os mesmos pés de antes. Algo dentro de você agora pisa mais firme, mesmo quando o chão parece instável. Sua vibração não é mais uma tentativa, é uma realidade. Você já não precisa provar nada, porque o que você emana é resultado de um processo. E o universo, esse campo vivo que responde às suas escolhas, começa a se reconfigurar diante da sua consistência. O teste então se transforma em reconhecimento. Mas não o reconhecimento que vem com holofotes ou validação externa. É um reconhecimento silencioso, sutil, vibracional. Os espaços passam a se moldar à sua presença, não porque você os controla, mas porque você os transforma ao ser. As relações se tornam mais autênticas, mais transparentes, e aquilo que não está em ressonância com sua alma simplesmente se dissolve, sem drama. Você não força, apenas flui. E o universo entende. Agora você é confiável. Essa confiança é espiritual. Ela vem quando a alma mostra que pode habitar o corpo com inteireza, mesmo em meio ao caos. E quando isso acontece, o mundo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de habitá-lo. Jung dizia que a mudança individual tem o poder de tocar o inconsciente coletivo. E é isso que sua vibração começa a fazer. Despertar consciências apenas por existir. Você olha para trás e vê as versões de si mesmo que precisaram morrer, as máscaras que precisaram cair, as dores que precisaram ser abraçadas até se transformarem em sabedoria. E nesse olhar não há julgamento, há reverência, porque tudo foi necessário, até os desvios, até os tombos, até os testes que você achou que não suportaria. Cada fragmento foi parte da alquimia. E você se dá conta, nada do que foi perdido é mais valioso do que o que foi conquistado internamente. Sua paz não é ausência de conflito, é presença. Em meio a ele, sua força não é imposição, é firmeza silenciosa. Sua fé não é crença cega, é confiança cultivada. Tudo isso é vibração. E essa vibração, agora estável, começa a construir outra realidade ao seu redor. O universo continua testando? Sim, mas não mais como quem duvida de você. Agora, como quem te prepara para voos maiores. As provas se tornam iniciações. As perdas, podas sagradas. Os desafios, convites para aprofundar ainda mais sua coerência. E você aceita, não com resignação, mas com maturidade. Porque agora você sabe, tudo o que vem até você tem propósito. Essa sabedoria não veio de livros, de gurus, de frases feitas. Veio da travessia. Veio dos dias em que sua fé quase desabou, mas você permaneceu. Veio das noites em que ninguém te entendeu, mas você se escutou. Veio dos momentos em que tudo te dizia para voltar, e você escolheu continuar. Isso é consistência. E o universo responde a isso com sincronicidade, com milagres silenciosos, com portas que se abrem sem esforço, e então um novo ciclo começa. Você não é mais quem esperava, você é quem é. E isso basta. Não há mais ansiedade por chegar. A presença em cada passo. O tempo já não é inimigo, é aliado. O futuro já não é pressão, é extensão, natural do agora. Você vive o momento não como fuga, mas como templo. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E você despertou. Sua vibração é testemunho disso, e por isso ela será testada de novo. Mas não mais para ver se é real e sim para expandir. A alma desperta não para. Ela se aprofunda, ela se entrega, ela serve. E você começa a perceber que já não caminha sozinho. Outros começam a te reconhecer, não pelo que você diz, mas pelo que você evoca. Sua presença se torna símbolo, seu silêncio se torna espaço, sua jornada se torna referência para aqueles que, como você um dia, estão apenas começando a vibrar diferente. Você inspira, não porque se impõe, mas porque se alinha. Você toca, não porque convence, mas porque vive. Você transforma não porque ensina, mas porque é.
E essa é a vibração que o universo honra. A que nasceu da verdade, da coragem e da entrega. Se você chegou até aqui, respire fundo. Você está sendo visto, não pelos olhos do mundo, mas pela consciência universal que sempre te guiou. Mesmo quando tudo parecia escuro, seus testes não foram castigos, foram confirmações. Suas quedas não foram fracassos, foram renascimentos. E agora, sua vibração carrega essa história. Continue caminhando, continue vibrando. E sempre que sentir vontade de recuar, lembre-se, o universo testa sua consistência não para te limitar, mas para te expandir, porque aqueles que não se traem se tornam instrumentos da própria luz. E se esse conteúdo tocou algo dentro de você, curta este vídeo. Comente abaixo com a frase: "Eu sustento minha vibração mesmo quando o mundo não entende." Essa será a nossa senha silenciosa. E compartilhe com alguém que também está atravessando seus próprios testes de alma. Porque quando vibramos, juntos o invisível se move. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que sua vibração continue sendo verdade e que sua presença continue sendo portal.